Su, você é uma das profissionais que eu mais admiro em vendas, tem uma carreira construída muito solidamente no mercado de tecnologia, nessa área comercial que a gente sabe que é uma área complexa, né? B2B de tecnologia é complexo. E ao mesmo tempo é uma das minhas inspirações quando a gente fala do conhecimento de IA, né? Uma pessoa que desde que começaram a falar de IA, até antes da IA entrar no hype, você já conversava de IA comigo. E eu devo muito do que eu conheço, até pelos seus olhos e pela sua generosidade. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: eu sei que a gente trouxe para as vendas muita nova tecnologia, muito IA, basicamente todas as empresas têm o seu tech stack, só que isso gera um desafio enorme para os líderes. Então, tudo bem, gera um desafio para os vendedores, mas os líderes, eles têm usado todos esses recursos para liderar melhor? Como que isso funciona na prática, no dia a dia? Fê, eu agradeço a sua generosidade também. Acho que desde que a gente se conectou, eu aprendo demais com você em esferas assim que eu nem poderia imaginar. Então, agradeço também a nossa conexão. E esse é um assunto que a gente discute bastante, né? Desde do hype da IA, né? Quando começou lá em final de 23, de IA para o negócio, IA generativa aplicada à área de negócio. E desde lá, eu comecei, né, conversando também como cofundadora de uma empresa de inteligência artificial, eu falava muito com a liderança e com as empresas. E eu via que tinha uma resistência muito forte, né? Acho que tudo que vem muito hypado, né? Muito novidade, assim, as pessoas, dependendo do que for, tem uma resistência, né? E eu ali naquela empolgação de conectar IA com a área de negócios e falar, nossa, gente, isso aqui realmente vai fazer muita coisa legal, eu não via tantas, não percebia tanto porquê. Mas aí, depois de falar com mais de 100 empresas para conseguir ter essa adoção, né, essa conexão com IA, eu falei, eu preciso dar uma olhada para ver o que está acontecendo, porque tem alguma coisa por trás disso. Não é só, eu não quero adotar a tecnologia. E aí, o que começa a acontecer? No mercado brasileiro, especificamente, na América Latina, começa a haver top-down das empresas de fora. Fala, não, vocês vão ter que começar a usar inteligência artificial generativa, porque agora é assim. O board começa a ter pressão para resultados. Se você está fazendo investimento, você tem que trazer resultado também. E aí, meio que colocou um foco na área operacional, né? Então, não, a área operacional está preocupada porque a IA vai tomar o meu lugar, né? Então, não, mas aí e o meu time? E agora? E as pessoas? Mas colocou esse foco na área operacional. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, né? Me conectar com as lideranças também. E, na verdade, hoje eu vejo muito essa camada de liderança mais preocupada, mas sendo mais pressionada em adotar a IA e utilizar isso para a gestão do que a área operacional, né? Então, tem uma camada um pouco mais profunda. E aí, se a gente for também avançar mais um ponto, eu vejo essa resistência com uma questão cognitiva de adoção à tecnologia mesmo, né? Então, poxa, se eu não entendo a inteligência artificial generativa, como é que eu vou adotar ela de uma forma que realmente traga resultado? Vou fingir aqui que eu estou tendo ROI com as ferramentas que foram implementadas ou os projetos que foram adotados, demitindo pessoas. Então, meio que disfarça o ROI de IA, né? Se eu não cresço, a rentabilidade diminui o custo. Exatamente, mas no fim do dia não quer dizer que essa implementação de projeto foi o que gerou esse retorno. Excelente observação, Su. Na minha percepção, outra coisa que começou a acontecer também, esses líderes começaram a ter comportamentos que eram de muito tempo atrás, né? Então, se colocar em pautas que não são relevantes para uma liderança C-level, entrar em discussões de volta para o escritório, não volta, mas... Então, assim, tá meio bagunçado, né, a coisa. E eu entendo que essa liderança acaba ficando um pouco ameaçada se não começar a ter essa clareza de como utilizar inteligência artificial generativa para a gestão, né, do próprio time mesmo e para a gestão das empresas. Eu acho que quando toca a Fê no C-level, é a pessoa que mais importante do elo para poder fazer a adoção. Porque os projetos, se eles são colocados em silo e se eles são delegados para a tecnologia, eles não vão avançar nunca. Então, tem que ser um papel que tenha essa visão holística, mas precisa ser uma pessoa que se conecte com a tecnologia para poder usar ela da forma correta. E aí, quando você fala, né, que se conecte com a tecnologia,
a gente não precisa entender da tecnologia, né, dos pormenores. Eu não preciso ser um especialista na ferramenta, mas é importante que a gente entenda estrategicamente como aquela tecnologia pode fazer a gente avançar nos negócios. É isso, Su? Exatamente, Fê. E aí, quando eu tenho a oportunidade de explicar, né, esse desenrolar da aplicação da inteligência artificial generativa, eu sempre vou pelo mais simples, que a inteligência artificial é a nossa inteligência, só que ela é artificial. Então, se a gente não tem uma organização de pensamento, de estrutura, de prompt engineering, também todo mundo, né, dificulta muito. Tem uma coisa, né, de vou dificultar o que é a tecnologia. Eu tento deixar o mais simples possível, para ter essa clareza de efetivamente, olha, o que eu posso potencializar da minha inteligência no meu papel de C-Level, que vai fazer um resultado potencialmente, exponencialmente positivo na minha posição. É potencializar quem eu já sou, Exatamente. Não me substituir, né? Porque essa coisa de delegar pensamento para IA é muito fora de moda, né? É outro ponto também, né? Quando tem essa prática de delegar conhecimento, eu sempre falo, a premissa principal é você saber sustentar. Então, se você tem uma ferramenta de IA colaborativa, onde você pede uma supervisão do que você fez ou do que você pediu, mas partiu de você, do seu conhecimento, eu acho excelente. Mas quando você delega isso para a inteligência artificial, como é que você vai sustentar isso numa pauta, quando for só você, quando só você estiver ali? Então, para mim, eu sempre falo, a premissa básica tem que usar IA, sim. Que é muito forte, né? Mas assim, eu sou muito a favor de usar a inteligência artificial, mas você precisa sustentar essa parceria. Passamos dessa fase da delegação. A gente olha, né, para os resultados da delegação do nosso pensamento para IA e parece para a gente muito natural, né? Convence a gente. Mas quando a gente olha para o universo todo, a gente já consegue entender quando ficou raso, quando não é isso. Isso, preciso te agradecer por todas as trocas que a gente faz na vida, mas também por essa. Eu sempre aprendo muito. Eu sugiro que você siga a Suzana para saber mais sobre o que ela pensa, sobre o que ela conhece. Obrigada demais, amiga. Eu que agradeço, Fê. Parabéns pelo espaço. Tá tudo maravilhoso aqui. Parabéns pelo seu trabalho, que Feliz é que você magnífico. tá com a gente. Obrigada, Fê.